O texto da reforma tributária segue sem definição, mas a Câmara deve acelerar agora o debate em relação à proposta. Ainda há uma grande questão em relação às alíquotas e dúvidas sobre o imposto sobre o valor agregado, o chamado IVA. Para falar mais sobre esse assunto, a gente recebe aqui, gentilmente nos atende, o deputado Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais. Tudo bem, deputado? Como sempre, bem-vindo à Jovem Pan, ao Jornal da Manhã. Eu que agradeço o convite. Bom dia. Bom, deputado, a gente inclusive nessa semana acompanhou inúmeros debates sobre a reforma tributária depois da aprovação do arcabouço fiscal, inclusive já há o texto no Congresso Nacional há muitos anos do agora secretário Bernardo Api. Eu pergunto, o senhor acha que vai ser um texto abrangente? Qual é a previsão de que esse texto seja conhecido de todos? Então, a nossa expectativa é a conclusão do nosso grupo de trabalho no dia 6 de junho e a partir daí o relator vai receber várias diretrizes, né? E também vamos começar uma rodada de negociações com as bancadas, né? Por regiões, pelos partidos. Aí eu acredito que mais 15 dias nós teremos o texto, né? O substitutivo da emenda constitucional, como também as condições objetivas, condições políticas para pautar no plenário da Câmara dos Deputados e organizar a votação antes do recesso parlamentar, antes do dia 15 de julho. Deputado, na sequência, a pergunta do Alan Gani, nosso comentarista de economia. Alan. Bom dia, deputado. Um dos pontos sensíveis da reforma tributária refere-se ao IVA estadual e municipal ou um IVA só federal, um IVA, né, seria um IVA dual ou um IVA único. Qual que é a percepção do senhor em relação ao IVA? Deve prevalecer um IVA único ou um IVA dual? Então, nós reunimos agora, durante a semana, todos os governadores no Fórum Nacional de Governadores. E nesta reunião, você tem uma pequena parte que defende o IVA único e eu acho que uma maioria defende o IVA dual. Então, vai fazer parte aí das negociações. Mas eu acredito que a tendência, de fato, é a gente buscar uma única legislação, isso que importa, é mais importante se o IVA vai ser único ou dual, para simplificar, para dar uniformidade, harmonizar o sistema tributário brasileiro e também o modelo e uma agência, né, uma gestão centralizada do ponto de vista da arrecadação. E depois vamos decidir, evidente, o formato desta agência e seu funcionamento. Mas tudo indica que caminhamos, sim, talvez para um IVA dual. Amanda Klein também participa da entrevista. Amanda, sua pergunta? Deputado, bom dia. O senhor falou num cronograma aí otimista, que também já foi verbalizado, divulgado pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, de aprovar a reforma tributária ainda na Câmara, né? Ainda antes do recesso parlamentar de 15 de julho. Isso é realmente possível? E se a gente for comparar a reforma tributária com o arcabouço fiscal, por exemplo, que teve uma votação esmagadora, 372 votos favoráveis, imagino que a reforma tributária é um tema muito mais espinhoso, porque naturalmente envolve interesses conflitantes entre setores e também estados e municípios. É mais difícil aprovar a reforma tributária do que o arcabouço fiscal? Como é que vai ser essa construção do convencimento político, principalmente por conta dos lobbies empresariais e setoriais que são muito fortes no Congresso? Então, Amanda, nós conseguimos caracterizar a reforma tributária como a reforma do Estado brasileiro, ou seja, é uma reforma de interesse do país. Então, que tem, sim, apoio do atual governo, na liderança do ministro da Fazenda, o ministro Fernando Haddad, tem o Bernardo Api, o secretário nacional da reforma tributária, mas tem forte participação do Parlamento brasileiro. O governo do presidente Lula não enviou uma proposta de reforma tributária, considerou a importância e o acúmulo do Parlamento brasileiro nesses últimos 40 anos, e priorizou o debate a partir da PEC 45 da Câmara dos Deputados e a PEC 110 do Senado. Portanto, esta reforma ela não é reforma
do governo do presidente Lula, ela é uma reforma do Estado brasileiro, utilizando o melhor modelo de tributação em relação aos impostos indiretos, ou seja, aos impostos sobre consumo, que é o imposto de valor agregado. Portanto, isso facilita a negociação no plenário da Câmara dos Deputados. E é também fortemente coordenada pelo presidente Arthur Lira e também fortemente coordenada agora pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. E tem simpatia de todos os entes federados, lógico que tem alguns destaques, né? Nós participamos da reunião com os 27 governadores, conceitualmente todos estão apoiando, mas ainda tem dúvidas, né? Como vai funcionar o Fundo de Desenvolvimento Regional, que vai substituir um instrumento do incentivo tributário por uma política orçamentária e de incentivos regionais. Temos aí a transição também dos benefícios concedidos nos estados, né, que foram convalidados no PLP 160 até 2032. Nós temos que dar um tratamento e, do ponto de vista dos setores da economia, nós temos que encontrar aí uma negociação, em especial para aqueles segmentos de cadeia curta, né, ou seja, que prestam serviço diretamente à nossa população, como saúde, como educação, transporte coletivo, que de fato nós precisamos buscar aí uma alíquota de equilíbrio para a gente conseguir o apoio político desses setores. Então eu acredito que, do ponto de vista federativo, com a transição de 40 anos de manutenção das receitas e também esse conjunto de negociações que nós estamos conversando com a Câmara dos Deputados, através dos seus líderes partidários, eu acho que sim, Amanda, é possível, nesses próximos 15, 20 dias, construir as convergências e a gente conseguir, de fato, um fato histórico, né? Conseguir a aprovação nesse primeiro semestre de 2023. Deputado, agora a pergunta de Cristiano Beraldo. Deputado, bom dia. A gente está vendo essa discussão em relação à reforma tributária avançar. Parece que efetivamente será votada num prazo razoavelmente curto, mas ao mesmo tempo o governo vem dando sinais bastante controversos, porque se volta a falar em CPMF, o governo vem dizendo que vai ampliar a base de contribuintes, ou seja, faz sentido pegar o PIX e tributar o PIX para que essa base seja ampliada, mas isso chega na população, sobretudo mais pobre do país, e ao mesmo tempo ele dá incentivo para a indústria automotiva, um modelo que já não funcionou no passado. Quer dizer, como é que a sociedade brasileira pode enxergar esses sinais todos do governo e ainda acreditar que a reforma tributária, de fato, finalmente resolverá o caos tributário que reina no Brasil? Não, primeiro, eu sou contra tributação de CPMF. A reforma tributária, é evidente que ela caminha para fazer um modelo não cumulativo do ponto de vista tributário. Essa cumulatividade, esses impostos em efeito cascata que tirou o Brasil a sua capacidade de competitividade, ou seja, o Brasil hoje vende produtos caros para o povo brasileiro e é impossível ter presença do ponto de vista de produtos com valor agregado, bens manufaturados, para fora do país. Então, o CPMF é um péssimo imposto. Eu não acredito que o governo tenha defendido, nunca ouvi falar que o governo defende a volta do CPMF, como também a tributação do PIX. Agora, do ponto de vista de incentivos, são políticas mais diretas, né, transparentes, focadas, ou seja, específica para esse momento da dificuldade da retomada da indústria brasileira. Mas, de fato, o que nós defendemos é um modelo de tributação de incidência ampla, ou seja, nós estamos vivendo um mundo que a economia digital, o comércio eletrônico, ele tem uma presença de 2,2 bilhões de pessoas no planeta, um PIB de 5 trilhões. Ou a gente muda o nosso sistema para não cobrar mais na origem, cobrar no destino, né, do consumidor, né, e fazer esse modelo de base ampla, porque quando todos pagam, todos podem pagar menos, ou então nós não vamos conseguir fazer um modelo equilibrado e menos ainda conseguir que a nossa nova regra fiscal tenha sustentabilidade.
Por isso, a reforma tributária se faz tanto necessária, ou seja, ela vai simplificar, ela vai dar segurança jurídica, ela vai eliminar esse contencioso, porque nós temos um PIB de contencioso ou na justiça ou no administrativo. Isto impede as políticas públicas, porque está retirando dinheiro dos cofres, né? Ou seja do município, do estado e da União. Então, esse modelo de simplificação, esse modelo também de garantir o crédito pleno, vai ajudar o Brasil a ser um país exportador de valor agregado, ou seja, não vamos, hipótese alguma, tributar a exportação, vamos também desonerar os investimentos. Então, é o princípio da boa tributação, da boa prática internacional, que 174 países no mundo assim fazem. Então, por isso, eu acredito que nós vamos aprovar, sabe? O governo está empenhado, o ministro Fernando Haddad vai participar diretamente de todas essas negociações e nós vamos construir, junto com o presidente Arthur Lira, a maioria na Câmara dos Deputados, e eu acredito também que no Senado, no segundo semestre, nós vamos consolidar esta reforma. Chegou a hora, eu acho que é importante para o Brasil, é a melhor e a mais importante reforma do Estado brasileiro nesta legislatura. E como ela é estruturante, é fundamental que essa reforma seja aprovada no primeiro ano. Então, eu estou muito animado. Deputado, para a gente finalizar com CPMI e outras CPIs acontecendo aí no Senado, como fazer para essa reforma tributária acabar não perdendo foco, não ficando de lado, deixando aí só para o ano que vem? Olha, a reforma está preservada, eu volto a repetir, é uma reforma do Estado brasileiro, é a melhor reforma para o Brasil voltar a ser um Estado com capacidade competitiva, é um Estado que vai eliminar custo de produção, custo do Brasil, e o parlamento é muito plural, ou seja, as matérias que estão e os assuntos que estão sendo tratados na CPI vão continuar, mas o plenário da Câmara vai continuar com seu ritmo de votação de matérias importantes para o povo brasileiro. Deputado Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, que coordena o grupo de trabalho que discute a reforma tributária na Câmara. Mais uma vez, muito obrigado pela gentileza, bom trabalho, bom fim de semana. Eu que agradeço, um abraço e um bom dia para todos e todas.